Se você usa Cloud Code sem skills e sem MCPs, é literalmente como se você estivesse dirigindo uma Ferrari sempre na primeira marcha. E eu não tô exagerando, tá, mano? Cloud Code é de longe a ferramenta mais avançada para criar código da atualidade. Nesse vídeo eu vou te ajudar a extrair ao máximo aí dessas ferramentas. A gente vai construir um agente que consegue vasculhar na internet o que as pessoas estão discutindo aí sobre o seu nicho. E a partir disso, cara, gerar um relatório completo e automatizado. Então isso que a gente vai construir, cara, eu mesmo vou usar, tá? Para ter ideias de conteúdo, mas, cara, tu pode usar para uma infinidade de coisa, tá? Para o teu próprio produto, para prospectar clientes. E, enfim, cara, as possibilidades são realmente incríveis, tá? Eu nunca vi alguém no YouTube ensinando o que eu vou te ensinar aqui. E a ideia é que tu entenda de uma vez por todas esses conceitos, tá? Mesmo que você não seja uma pessoa técnica. Então vamos lá, mano. Antes da gente partir para ação, né, pro mão na massa, eu preciso te apresentar esses dois conceitos para que tu entenda de uma vez por todas o que são eles, tá? E a diferença entre eles. Então, basicamente, mano, skills e MCPs é o setup que muda tudo no Cloud Code, ou no Antigravity, ou no Cursor, ou na IDE que você tem utilizado aí, tá? Então, a gente vai transformar um chat simples aqui, cara, em um agente especialista aí pro seu nicho. Então, cara, MCP é como se fosse o sistema nervoso aí do seu agente, tá? Basicamente, você consegue conectar o Cloud a sistemas externos, né? Então, é como se fosse uma API universal, tá? Como você plugasse dentro do Cloud ali um USB que vai conectar com N ferramentas, tá? E aqui tem alguns exemplos, né? Tu pode usar, por exemplo, o MCP do Supabase, tá? Ou seja, o teu agente vai interagir diretamente com o teu banco de dados, vai poder ler todas as tabelas, interagir com elas. Pro Notion a mesma coisa, tá? E já tem um vídeo no canal que eu vou deixar a thumbnail passando aqui, como a gente conecta aqui o MCP do Notion. Tu pode conectar teu GitHub, teu Google Maps, YouTube, enfim, mano, isso te dá superpoderes basicamente porque em vez de tu ficar passando contexto ali para IA manualmente, você integra direto, tá? Então você não precisa dar esse contexto porque a IA já vai ler todo o seu ecossistema ali e vai saber o que precisa ser feito. E a skill, mano, é como se fosse o cérebro do especialista, tá? Então, cara, você tem uma instrução persistente, tá? Você ensina o Cloud a pensar sobre um problema específico. Então, ao invés de tu ficar sempre repetindo ali o mesmo prompt, tu pode armazenar isso em um contexto específico, criando uma skill. E sempre que for necessário, o Cloud vai consultar essa skill para realizar o que tu precisa. E tem várias skills já prontas e sensacionais no mercado, tá? Só que tem esse carinha aqui que é Skill Creator, tá? Que é uma skill que cria outros skills, né? Então, às vezes você tem um fluxo muito específico aí no seu trabalho. Então, tu pode usar essa Skill Creator para criar a tua própria skill, tá? E é isso que a gente vai fazer na prática aqui hoje. Então, cara, Skill e MCP, eles não são concorrentes, tá? Eles são complementares. Os dois podem andar junto e pode te dar superpoderes aí nos seus projetos. E uma analogia muito fácil de entender, que inclusive tem na documentação oficial da Cloud, cara. Imagina que o Cloud ali é um cozinheiro, tá? Especializado. Então o MCP, cara, vai ser as ferramentas da cozinha. Então você dá acesso a esse cozinheiro, as facas, né? As panelas, o fogão em si, enfim, tu dá os materiais necessários ali pro teu cozinheiro trabalhar pra ti, tá ligado? E, enfim, tudo que for necessário pro cozinheiro ali fazer o trabalho dele da melhor forma, tá? Então essa é uma analogia muito simples para você entender. E a skill, cara, é literalmente como se fosse um livro de receitas ali para esse cozinheiro. Então é um passo a passo, é sempre padrão, o resultado esperado vai ser sempre o mesmo. Então pensa que sempre que o Cloud, né, o seu cozinheiro precisar ali consultar uma receita, cara, ele vai consultar esse livro aqui que vai ter todo o passo a passo, todo o padrão e o teu cozinheiro vai saber o que fazer com ele, né? Então, cara, na prática é isso que a gente vai construir, tá? Um agente que entende do seu nicho específico. E como a gente vai fazer isso, né, mano? Através do MCP da Appify, que é a melhor ferramenta do mercado atualmente para você fazer raspagem aí em determinados lugares da web. Tu pode usar o Reddit, como a gente vai usar aqui. Tu pode fazer raspagem no Google Maps para extrair leads, no Instagram, TikTok, enfim, tem uma infinidade de possibilidades que dá para fazer, tá? Mas até para não confundir, para ficar mais fácil de entender, a gente vai focar aqui no vídeo de hoje no Reddit, que é como se fosse o maior fórum aí de discussão da internet sobre determinado nicho. Então, por exemplo, a gente pode buscar aqui, cara, sei lá, 50, as 10 principais discussões no Reddit sobre determinado nicho. Na sequência, a gente vai criar uma skill para analisar essas dores, as perguntas, as tendências, né, desse mercado. E aí a gente vai ter um output aqui, uma saída, né? A gente pode criar um dashboard ali com insights acionáveis, né? Pode criar um fluxo automatizado para todo dia em determinado horário te dar notícias aí sobre esse nicho. Então, para quem que funciona essa solução, mano? Para você que é dev ou para você que é um vibe coder aí, não necessariamente você precisa ser uma pessoa muito técnica, né? Então, esse processo, cara, vai acelerar absurdamente o seu ciclo ali de desenvolvimento, né? Isso funciona para você que é criador de conteúdo, igual eu aqui, cara. Você tem inteligência de um nicho, cara, sob demanda. Então, olha o poder disso, mano. Tudo que tá na moda, tudo que tá no hype aí atualmente, que as pessoas estão conversando sobre isso,
você pode captar isso, cara, extrair essas informações para você criar conteúdo personalizado e que tá sempre em alta. E obviamente isso funciona também para você que é um consultor, né, um prestador de serviços, um freelancer, né? Você pode, cara, fazer uma raspagem, né, prospectar clientes, entregar mais valor e cobrar mais pelo seu serviço, porque você conhece, você dominou essa dor. E agora que você já entendeu, cara, esses conceitos e quais são as diferenças entre eles, né? Então vamos direto pra prática aqui, pro mão na massa, tá? E mano, pra gente construir isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre esse cara aqui, tá? Appfy.com. Vou até traduzir aqui para português para ficar mais fácil. Então, mano, essa daqui é a ferramenta base e que vai dar super poder aí pro nosso projeto, né? Então ela basicamente serve para você consultar dados da web, né, cara, em tempo real. Então, ao invés de tu fazer isso manualmente, tendo um baita trabalhão aí para achar, sei lá, clientes qualificados ou para achar ideia de conteúdo, tu pode usar o MCP desse cara aqui, cara, para extrair dados atualizados de qualquer site, né? Então, aqui tá bem claro, né? Você consegue extrair dados atualizados de qualquer site para aplicativos e agentes de IA, monitoramento de mídias sociais, né, inteligência competitiva e geração de leads e pesquisa de produtos, mano. Então essa ferramenta aqui é poderosíssima. Então acho que só essa apresentação aqui, cara, já valeria o seu like, né? Mas, cara, tem muito para acontecer, então fica comigo aqui, tá? Então, obviamente, aí da sua casa você pode consultar aqui a documentação, né, cara, para você entender melhor aqui esse superpoder e tudo que você pode fazer com ele. Mas vamos direto para ação aqui, porque a gente precisa fazer, né, que é integrar esse MCP ao nosso Cloud Code. Então aqui já vai ter todo o passo a passo, né, cara? Mas é bem simples, a gente vai fazer aqui junto, tá? Primeira coisa, eu vou abrir aqui o meu Antigravity. Então, com o meu Antigravity aberto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta aqui, tá? Vou clicar aqui em Open Folder. Eu vou criar uma pasta nova aqui, cara, com Ctrl+Shift+N. O nome vai ser Reddit Scrapper, tá? Aí eu vou selecionar essa pasta aqui, vou abrir ela. E aí, só para você entender o porquê que a gente está usando aqui o Antigravity, né? Sendo que a gente vai fazer com Cloud Code. Se você já usou essa ferramenta, você sabe que Cloud Code é uma CLI, ou seja, ele funciona dentro de um terminal, tá? Mas quais são as vantagens de você usar o Cloud Code dentro de uma IDE, né? Seja do Antigravity, seja do cursor. Para mim, mano, uma das principais vantagens é que você tá interagindo dentro de uma IDE. Então é muito mais fácil você visualizar os arquivos que a IA tá gerando aqui, cara. Você vê na prática, né? Então é um editor de código. E segundo ponto, cara, no meu último vídeo eu já te ensinei a você usar a extensão aqui do Cloud Code, né, cara? Que é uma interface muito mais amigável do que um terminal, né? Então, se a gente abrir aqui, cara, deixa eu fechar essa outra aba. Então, ou seja, você tem essa interface, cara, muito amigável e com superpoderes, ou seja, você consegue adicionar contexto, você consegue fazer o upload aqui de arquivos. Então, acho que esse é o modo mais eficiente e é o modo que eu mais estou usando o Cloud Code nos últimos projetos aí. Então, dito isso, mano, vamos para o que interessa, né? A primeira parte do processo é, obviamente, conectar o MCP da Appfy aqui dentro do Cloud Code. Tem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Você pode fazer manualmente aqui, cara. Eu vou te mostrar essa forma. Então, a primeira forma de você fazer isso é você pode vir aqui, né, na barrinha aqui do agente aqui que fica na direita. Você vai clicar nesses três pontinhos, MCP Servers. Você pode vir aqui em Manage MCP Servers. E aqui nessa opção View How Config, cara, aqui vai ter todos os MCPs que eu já configurei, né? Igual os exemplos que eu falei para você. Eu tenho o Supabase configurado, eu tenho o Stitch configurado, o Notebook LM, que inclusive esse MCP aqui do Notebook LM, cara, é sensacional. É algo que eu nunca vi também ninguém fazendo no YouTube e eu consegui configurar de uma forma muito inteligente, cara. Então eu recomendo que você assista esse vídeo. Mas então você pode vir aqui nesse arquivo global aqui do MCP, né, e fazer isso manualmente, né? Então basicamente você vai copiar essas instruções aqui e colar aqui, né, cara? Mas uma forma mais simples, eu acho que fica mais didático aqui para você entender, cara, e para você entender o poder dessa ferramenta, cara, você pode falar pro próprio Cloud Code te ajudar a configurar, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que eu vou falar aqui pro Cloud? Cara, preciso configurar o MCP do Appfy nesse projeto. E aí eu mando essa URL aqui para ele, que é exatamente essa aqui que a gente está vendo da documentação do Appfy com o MCP, né? Mandei aqui para ele e eu falo também que o meu objetivo é raspar discussões do Reddit sobre um nicho específico, né? Só vou enviar isso daqui para ele, vamos ver o que ele retorna aqui para gente. Que ele já começou a pensar, né? Ele pede permissão para ele fazer um fetch, né? Para ele consultar essa URL aqui e entender melhor como faz essa integração. Vou falar que sim. Então aqui ele pede também permissão para ler o meu arquivo mcp-config, que é onde eu seto todas as configurações, todos os MCPs que eu vou utilizar. Vou falar que sim também. Então aqui ele já me traz o passo inicial, né, cara? Ele fala que o projeto ainda não tem configuração do cloud. Então para isso a gente precisa extrair aqui o Appfy API Token, tá? A gente pode obter aqui através desse console appfy.com. Né? Ele já traz todo o passo a passo aqui que a gente vai em configurações, integrações, API tokens, né? A gente vai criar a nossa API aqui e a gente volta para mandar isso aqui para o cloud.
Então é isso que a gente vai fazer, mano. Eu vou clicar aqui nesse link que o Claudio me enviou. Então eu vou seguir o passo a passo aqui que o Claudio indicou pra gente, né? Eu vou descer aqui nessa barra lateral da esquerda, vou vir até aqui em Settings, API e Integrations. Aqui eu já tenho um token configurado, né? Que eu usei para outro processo de raspagem, mas eu vou criar um novo token aqui com vocês. Ele pede uma descrição, né? Que é opcional. Você pode preencher isso daqui ou não, mas eu só vou criar aqui simplesmente, clicando aqui em Create. E perfeito, mano, a gente já criou nossa chave API aqui, cara. Agora, basicamente, eu posso copiar esse cara aqui, voltar para o meu Cloud Code, vou colar essa chave. E cuidado, tá? Obviamente, isso daqui eu vou apagar depois que postar esse vídeo. E vou falar aqui para ele, tá aqui minha chave API token. Novamente, né, o Cloud sempre pede permissão para tudo que ele vai fazer, né? Então, você pode aceitar. E perfeito, galera, já está aqui. Ele já falou que a configuração foi concluída, né? Então, se a gente clicar aqui nesse carinha, a gente já vai ver que tem toda a configuração aqui que a gente precisa para ter esse MCP funcionando, né? E agora ele traz aqui que para a gente ativar, definitivamente a gente precisa reiniciar o Cloud Code ou a gente abrir aqui o /hooks para a gente recarregar as informações, né? E depois disso a gente pode usar as ferramentas do AppFy diretamente aqui para a gente raspar, né? Fazer essa raspagem no Reddit, cara, e descobrir o que a galera tá falando aqui sobre o nosso nicho, né? Ele até traz aqui que o actor, né? O agente responsável aqui recomendado é o AppFy Reddit Scrapper, né? E ele pergunta aqui pra gente, qual nicho a gente quer raspar? Então vamos primeiro reiniciar, né, o nosso Cloud Code, só pra gente garantir que tá tudo setado aqui. Então vamos digitar aqui, cara, /hooks, né? Imagino que isso vai reiniciar aqui, igual o Cloud recomendou pra gente. Aqui ele pergunta se a gente quer continuar no terminal. Eu vou falar que sim. E, cara, já era, né? Obviamente, se você se achar melhor, você pode abrir aqui e fechar de novo. Mas eu acho que só isso já foi suficiente. Então, eu vou falar aqui pra ele, cara. Quero raspar sobre o nicho de IA, programação e automação, que é basicamente o que eu falo aqui no meu canal, né? Então, eu vou pedir para ele fazer essa raspagem e descobrir o que as pessoas estão discutindo, quais são as dores delas sobre esse nicho, né? Quais são as principais discussões sobre esses temas aqui. E é isso, eu enviei o prompt aqui para ele vai começar a pensar, como sempre, né? Então, galera, olha como o Cloud Code ele é sensacional e autossuficiente, né? Ele é autodidata. Ele já fez a raspagem aqui, só que ele analisou que os resultados foram um pouco dispersos, né? Então, ele pegou aqui alguns temas não relacionados. Então, ele traz aqui para mim que ele vai fazer, né, os subreddits, né, específicos do nicho de IA e programação no geral, né? Ele pergunta aqui se eu aceito isso, eu vou falar que sim. E voltando aqui no Cloud Code, galera, tá feito a nossa pesquisa, mano. Olha que parada incrível, mano. Ele traz aqui todas as discussões quentes, tá? IA, programação e automação no dia que eu tô gravando esse vídeo, cara, que é no dia 26/3, tá? Então ele traz aqui, cara, todos os posts, né? Notícias aqui, OpenAI fecha App Sora enquanto Disney sai da parceria de R$ 1 bilhão. Então aqui dá para ver a quantidade de upvotes, né? A quantidade de interações que teve nesses posts, né? Enfim, mano, tem vários temas aqui sensacionais, né? Esse daqui que é um tanto polêmico, né? Em 20 anos, programação será o novo encanamento. O que tu acha? Já coloca aqui nos comentários. E aqui a gente tem essa tabela de destaque aqui, né? Então a gente tem os temas principais, que é a concorrência do Google, vigilância social, privacidade, dependência emocional de chatbots, né, mano? Que parada Black Mirror que a gente tá vivendo, né, cara? Aposta em agente de IA e o futuro da previsão dev com IA, mano. Isso daqui é um tema que, cara, eu pretendo trazer um vídeo melhor sobre isso, tá? Eu tenho visto que a galera tem comentado sobre isso, né, cara? Eu pretendo trazer um vídeo específico sobre esse tema aqui que eu acho muito importante se você quer seguir na carreira de tecnologia daqui pra frente. Então, cara, já se inscreve nesse canal aqui. Isso daqui, por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente, né, que a OpenAI fechou, né, matou o Sora, né, o aplicativo de criação de vídeo. É uma notícia bem polêmica, mas tem alguns casos bizarros aqui, cara, que tipo assim, um casamento acabou por causa de um vício, uma dependência emocional com chatbot, mano. Olha que parada louca. Eu nunca ia descobrir isso daqui sozinho, né? Ou eu teria que ir lá no Reddit manualmente e ficar filtrando, ficar pesquisando até achar essa informação aqui, cara. E a partir disso eu posso criar meu conteúdo. Mas é agora que o vídeo fica ainda melhor, mano, porque a gente vai pegar tudo isso daqui que a gente abordou e a gente vai criar uma skill para analisar automaticamente essas tendências, né? Então, galera, lembra da analogia do cozinheiro aqui, né? O Cloud aqui com o MCP, ele já trouxe os ingredientes, né? Tudo que é necessário. E agora a gente vai criar basicamente um livro de receitas, cara. Então, a partir dessa skill que a gente vai criar, o Cloud vai saber sempre o que fazer com isso, né? E trazer tudo isso de uma forma muito mais automatizada, né? Muito mais robusta e muito mais inteligente. Então, mano, o que eu vou trazer aqui para ele? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar.
Agora, cria uma skill através da Skill Creator, né? Lembra que eu falei que esse cara aqui, ele é uma skill que sabe como criar skills, né? Então, cria uma skill. Então, ele vai criar isso. Vai criar uma skill aqui pra gente chamada Reddit Analyst. E o que ela deve saber, mano? Ela deve saber como pegar discussões do Reddit passada pelo Webfy MCP e ela deve entregar pra gente o quê? Identificar as principais dores do usuário, né? As perguntas sem respostas, oportunidade de conteúdo ou produto. E aqui eu trago pra ele o output também, né? Em formato de relatório estruturado com sessões, né? Dores, perguntas, tendências e oportunidades. Então é isso, cara. Eu vou executar esse cara aqui. Enquanto ele tá processando aqui, cara, eu posso só aceitar aqui e tomar minha vitamina de abacate. E aqui, mano, eu verifiquei que o Cloud acabou checando uma skill aqui, Animated Web, que eu criei no meu último vídeo, tá? Inclusive, esse vídeo tá muito bom, recomendo que você assista. Mas não é a intenção aqui, cara. Então, pra ele entender ainda mais, o que eu vou fazer? Eu vou enviar diretamente a URL desse Skill Creator, tá? Que é esse cara aqui. Vou deixar na descrição também para você enviar de referência, que é esse cara aqui que ele deve usar, né? Essa skill que vai criar as novas habilidades. Então eu vou enviar aqui para ele. Então eu falei aqui para ele, cara, não precisa usar Animated Web, e sim a Skill Creator. E aqui eu trago, né, a referência da URL e vou enviar para ele. E perfeito, galera. Parece que agora sim o Cloud entendeu o que precisa ser feito e ele já criou aqui a nossa skill, cara. Vamos abrir esse cara aqui brevemente, né? Vamos ver o que ele trouxe aqui. Então essa estrutura aqui, galera, vocês podem ver que vai ser sempre a estrutura padrão das suas skills, tá? Essa Skill Creator, não lembro se eu comentei, mas ela é uma skill oficial da Cloud. Então a Cloud tem suas próprias skills e tem as skills da comunidade, tem as skills que você pode criar. E todas elas vão ter sempre esse formato aqui, tá? Então tem a pasta aqui, na pastinha tem o nome da sua skill e dentro tem um arquivo skill.md. Você pode ver que vai ter sempre essa mesma estrutura. Então olha que sensacional que ele traz aqui, mano. Você é um analista de inteligência de mercado especializado em comunidades online. Sua missão é transformar discussões brutas do Reddit em insights acionáveis para criadores de conteúdo, produto e negócio, tá? Então, cara, passando rapidamente aqui, cara, tem aqui todas as sessões, quando a skill é usada, né? Como a gente analisar, quais são as dores desse nicho, né? Enfim, cara, tem muita coisa que ele traz aqui. Ou seja, a gente já criou nosso livro de receitas aqui, cara. Então, sempre que a gente precisar fazer uma nova raspagem, uma nova consulta aqui na web para extrair, né, essas informações, então o Cloud ele é autossuficiente para ele buscar e executar essa skill aqui manualmente. E tá aqui, galera, tá pronto o nosso livro de receitas, mano. Olha que parada sensacional. A gente conseguiu usar o MCP para extrair tudo. E a partir dessas informações a gente cria uma habilidade específica, né? Um livro de receitas para IA sempre consultar, né? E pra gente não ter que ficar repetindo o mesmo prompt ali, a mesma instrução toda vez, mano. E agora, meus manos, qual que é o último passo? O que a gente pode fazer para deixar esse processo todo ainda mais foda, tá? E ainda mais elegante, tá? Eu vou colar esse prompt aqui, que eu já deixei preparado pra gente ganhar tempo. Que agora a gente pode, cara, como o Cloud é autossuficiente, ele sabe como criar e extrair dados do MCP, ele sabe como utilizar essa skill que a gente acabou de criar, cara. Eu vou pedir para ele criar um dashboard web aqui, cara, simples e elegante, tá? Em HTML e CSS mesmo, tá? Puro ali, sem framework, pra gente não gastar muito tempo aqui. Que exibe o relatório gerado pela skill que acabamos de criar. Então olha que sensacional. O dashboard deve ter seções visuais para dores, perguntas, tendências, oportunidades, um botão, né, de nova raspagem, né, que aciona, né, o Webfy MCP, sempre que a gente quiser atualizar esse relatório, né, ou ter novos dados. Design dark, tipografia limpa, cards organizados, os dados do relatório que acabamos de gerar já populados como conteúdo inicial. Então eu vou executar esse prompt aqui, mano, e vamos ver o que ele traz pra gente. Deixar ele pensando aqui enquanto eu termino de tomar minha vitamina. Cara, perfeito. Parece que ele já acabou aqui, né? Eu pedi para ele trazer um HTML simples mesmo, né? Sem framework. Eu acho que não é necessário agora. E, de novo, qual que é a vantagem aqui, né, cara? Que a gente pode ver em tempo real aqui no Explorer, né? Então, cara, eu que sou programador, para mim isso é essencial. Além dessa interface aqui amigável aqui do Cloud que a gente tem, né? Fora do terminal, a gente pode ver em tempo real aqui, cara, os arquivos que ele gerou. Então, para mim isso é muito válido, né? Então a gente poderia também ver aqui o arquivo, né? O código-fonte que ele criou, mas vamos para o que interessa, que é o resultado real, né, mano? Vamos abrir esse cara aqui, vamos ver o que ele trouxe pra gente. E tá aqui, meus manos, olha que dashboard bonito aqui, cara. Olha que a gente nem usou uma skill específica de design aqui, cara, mas já ficou muito show, tá? Então ele traz aqui, né? Ele traz até um logo aqui, mano. Sensacional, tá? Tem esse botão aqui que eu pedi pra ele de nova raspagem, né? Sempre que a gente quiser extrair novos dados, né? E tem tudo aqui no nosso dashboard, mano. 5 dores, 4 perguntas, 4 tendências e 9 oportunidades, mano. Olha que parada foda, mano. Fala se isso não vale o seu like, a sua inscrição aqui, cara.
Aqui eu acho que você conseguiu captar o poder de tudo isso, mano. Ele foi até o Reddit sem a gente precisar fazer nada manual, sem a gente precisar abrir o Reddit sequer, mano. Ele já trouxe aqui pra gente tudo, cara. Né? Aqui tem algumas perguntas sem resposta também, mano. Eu posso me apropriar disso daqui pra criar conteúdo em cima disso. Então isso daqui é muito ouro. E olha esse ponto aqui, mano. Que interessante, que polêmico também, né, mano? Quem vai ser responsável quando um agente de IA destruir dados em produção? Olha que parada louca, tá? Se você não me conhece, eu sou engenheiro de software, então eu falo em alguns vídeos aqui também sobre a responsabilidade, né, cara? Que ainda que você está construindo com o IA, a responsabilidade no final do dia ainda é sua, né? Se você assistiu alguns vídeos meus, você sabe que eu tenho essa opinião, mas aqui ele traz outras coisas também, né? Vale a pena fazer mestrado em IA ou experiência prática, já basta, né? Eu também tenho uma opinião aqui em alguns dos vídeos meus. Se vale a pena você fazer faculdade, eu vou deixar o link relacionado aqui. Isso daqui também, mano, muito, muito polêmico, né, cara? O que vai acontecer daqui 10, 20 anos, né? Os programadores sem IA serão escassos e valorizados ou irrelevantes. E eu tenho uma opinião aqui, cara, e não é só a minha opinião, tá? Que programadores que não sabem usar IA hoje, tá? Não precisa nem ser daqui 10, 20 anos, cara. Eu acho que já estão ficando obsoletos no mercado, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu vejo vagas diariamente, cara, pedindo conhecimento em LLMs, né? Pedindo conhecimento em Cursor, em Cloud Code. Então, isso já é uma realidade hoje, tá? Não é daqui 20 anos, não. Mas tá aqui, galera. Olha que foda, mano. Que sensacional. Se a gente baixar aqui mais, vai ter as tendências, né? Tendências do mercado, né? Corrida por agentes autônomos, né? As oportunidades, como proteger seu agente de IA de destruir seu sistema em produção. E olha isso daqui, mano. O que acontece quando o seu LLM esquece as regras, tá? E uma forma genial da gente fazer com que o agente não esqueça é fazer o que eu te ensinei nesse vídeo, cara. Que é skills específicas e fazer sempre ele consultar essas skills, né? Para ele ter sempre armazenado no seu contexto, né? Uma receita, né? Uma receita de bolo ali de como executar determinada tarefa, né? Então, cara, isso daqui tá sensacional, mano. Com certeza eu vou me apropriar disso daqui para criar alguns conteúdos, né? Para refinar a minha estratégia, ou até para criar produtos em cima disso daqui, mano. Então, galera, tá aqui, mano. Tá finalizado o nosso agente, né? O nosso sistema completo e funcional, cara. Vamos recapitular o que a gente aprendeu aqui, cara. Então, mano, qual foi o primeiro passo? O Cloud usou o MCP da Epify, que é um raspador da web, né? Enfim, a gente usou o Reddit para isso, mas a gente poderia usar qualquer outra plataforma, TikTok, Instagram, YouTube, enfim. A gente raspou esses dados, né, de uma maneira automática e inteligente. E aí também, obviamente, a gente escolheu o nicho, né? Que aí poderia ser um nicho que você quiser, mano. Tá entendendo o poder disso? No caso aqui, a gente optou por IA, programação e automação, que tem tudo a ver com esse vídeo aqui e com o nicho desse canal. Logo depois da integração com o MCP, cara, a gente criou e ativou uma skill que vai saber como analisar todos esses dados, né? Então, ou seja, mano, a gente ativou ali o cérebro do especialista, né, cara? A gente uniu essas duas tendências tecnológicas que são poderosíssimas, cara, que são MCP e skills, para criar esse super agente completo aqui que vocês estão vendo na tela, mano, tá? E obviamente, né, isso que eu fiz funciona para qualquer nicho ou para qualquer ferramenta, como eu disse aqui, né, cara, né, Google Maps, Instagram, enfim, acho que ficou claro essa parte. E o melhor, cara, tudo isso sem escrever uma linha de código e usando ferramentas gratuitas, cara. Então, meus manos, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá? Eu espero que tenha sido útil. Se gostou, já sabe o processo, cara, deixa seu like, comenta o que você achou e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo daqui para frente. E eu vou deixar um vídeo de recomendação aqui, tá? Que eu acho que tem tudo a ver com esse conteúdo de Cloud Code. Eu acho que vai te ajudar ainda mais para você criar designs irresistíveis e 3D. E meus manos, bora pra cima, tamo junto, é só o começo.